a Terra não é prisão de sofrimento eterno, é escola abençoada das almas. Então nós vamos elevar o nosso pensamento a Jesus, nosso mestre querido, e agradecer a Ti, Jesus, por estarmos aqui hoje, por estarmos sempre pensando em Ti, Jesus, e que nos conceda a oportunidade, nesta manhã, de refletir sobre Tuas palavras, de refletir sobre todo o Teu amparo, que é incessante em nossas vidas. Fica conosco, Jesus, hoje e sempre, que assim seja. Muito bem, meus queridos, hoje eu gostaria de trabalhar com vocês o capítulo 4, mas fortemente dentro do capítulo 4, a instrução dos Espíritos, mas nós vamos chegar lá. O que eu queria trabalhar com vocês mesmo é a questão da reencarnação, que está inserido nesse capítulo, né? E aí, só para a gente pensar que a reencarnação para nós é o fundamento da esperança. Por que o fundamento da esperança? Porque ela é o elemento primordial para que a gente possa manter essa esperança de renovação constante, não é? Então, se a gente precisa, e a gente sempre fala isso, né? Nós espíritas estamos sempre trazendo isso à tona, a importância que tem da gente se perceber como espírito, da gente se olhar como espírito, da gente pensar como espírito e também da gente agir como espírito, não é? Então isso faz parte porque se a gente olha só esse recorte existencial dessa matéria, a gente fica muito circunscrito a uma realidade que não é absolutamente a expressão da nossa existência. Então, quando a gente olha, e a gente às vezes escuta, né, as pessoas dizendo assim, nossa, eu não queria reencarnar tanto mais, porque cada reencarnação, no nosso ponto de vista de encarnado, a gente fala assim, poxa vida, passar por tudo isso de novo, passar por algumas dores, né? Passar por alguns conflitos, passar por situações difíceis que a gente eventualmente, cada um de nós tenha passado as suas próprias situações difíceis, isso é um elemento de desânimo às vezes, né? Mas se a gente pensar como espírito, o que vai acontecer? O que é relatado não só na obra da codificação Céu e Inferno, mas em tantas comunicações espirituais da Lavra de Chico, o que é que sempre dizem? Que quando a gente chega de volta para casa, lá no plano espiritual, a gente olha para a nossa obra existencial, recém-finalizada, e a gente percebe algumas oportunidades que nós deixamos escapar, o que é absolutamente natural. André Luiz nos traz a percepção de espírito completista, né? Claro que existem espíritos completistas, ou seja, aqueles que aproveitam 100% das oportunidades reencarnatórias. Mas devem ser raríssimos, né? Devem ser raros. Nós compomos a normalidade da situação ou a situação comum, que é aproveitar algumas oportunidades, outras não. E quando a gente retorna ao plano espiritual, o que todos os espíritos nos relatam, né, é que há sempre uma vontade de voltar a praticar, de voltar a ter uma nova chance existencial. Então, quando nós estamos desse lado de cá, nós olhamos com certo desânimo as repetições, porque não nos lembramos de quem já fomos e ficamos com a percepção das dores existenciais atuais. Mas
se pensarmos como espírito, a gente vai ver a grande bênção, a grande generosidade, né? Então, qual é o olhar que a gente tem quando a gente volta lá para casa e a gente percebe que a gente poderia ter feito mais e a gente gostaria, inclusive, de fazer mais. E aí a gente pede uma nova chance e a gente tem claramente a oportunidade da reencarnação como uma fonte de esperança. Uma esperança de fazer melhor a próxima tarefa reencarnatória. De poder alcançar melhor aquelas oportunidades trabalhadas entre nós e a espiritualidade benfeitora. Então, quando nós olhamos para essas oportunidades, a gente está sob a ótica do único determinismo que existe na nossa vida de espírito. Não existe nenhum outro determinismo na nossa vida, só tem um, que é a progressão do espírito. Todos nós vamos com absoluta convicção, e essa não é uma convicção minha, que eu busquei de mim mesmo, não. Essa convicção é trazida por Jesus, quando ele diz: ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Isso quer dizer o quê? O que é ver o reino de Deus se não alcançar a plenitude do amor? Então, para alcançar essa plenitude do amor, esse sentimento completo da perfeição, nós precisamos nascer de novo. Então, Jesus nos dá essa chave dessa convicção, assim como inúmeros espíritos que nos deram comunicações e nos dão comunicação. Então, é fundamental a gente entender que a existência atual tem um propósito. Qual é o propósito dessa existência atual? O nosso progresso. O nosso progresso. Vamos ver o que São Luís disse nas Instruções dos Espíritos, item 25 do capítulo 4. Ele começa assim: é um castigo a encarnação e somente os espíritos culpados estão sujeitos a sofrê-la? Essa primeira pergunta, que ele mesmo começa esse item para depois responder, é uma percepção generalizada, que as pessoas falam: nossa, mas preciso mesmo voltar muito. A gente não brinca assim, preciso voltar muito ainda, porque eu tenho muita coisa a trabalhar. Parece que quando a gente fala isso, a gente dá uma entonação, né, como se fosse, vamos dizer assim, um castigo, né? E não é um castigo. É uma generosidade de Deus, né? É uma oportunidade bendita que cada um de nós tem, né? Vamos continuar, São Luís. A passagem dos espíritos pela vida corporal é necessária para que eles possam cumprir, por meio de uma ação material, os desígnios cuja execução Deus lhe confia. Olha que interessante que ele fala, né? Olha que interessante que ele fala. Que Deus nos confia uma execução. Ou seja, com todo o planejamento reencarnatório que tem, esse planejamento é feito a nosso favor. Embora a gente não, muitas vezes ao longo da nossa encarnação, a gente duvide, a gente não acredite, ou a gente acha que é injusto alguma situação que a gente está vivenciando, né? Mas todas as situações propostas, as situações chaves reencarnatórias, elas têm um elemento contributivo para cada um de nós,
que é a contribuição que a espiritualidade nos dá para que a gente possa cumprir o nosso propósito existencial, que é o quê? Melhorar enquanto espírito, crescer como espírito. Crescer o quê? Crescer os nossos sentimentos para alinhar com a lei de amor. Esse é o propósito da nossa existência. Então, ele diz aqui que passar por essa existência física é necessária para que a gente possa cumprir esses desígnios que Deus confiou a cada um de nós, né? É-lhes necessária a bem deles, visto que a atividade que são obrigados a exercer lhes auxilia o desenvolvimento da inteligência. Então nós somos convidados a todo momento por esta convivência espiritual encarnada, por esta vivência nas situações que estamos sendo chamados a ter, para que a gente possa crescer, tanto no ponto de vista da inteligência, quanto no ponto de vista da moralidade, né? Então essa é a ideia, né? Sendo soberanamente justo, Deus tem de distribuir tudo igualmente por todos os seus filhos. Assim é que estabeleceu para todos o mesmo ponto de partida, a mesma aptidão, as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de proceder. Então veja que São Luís está nos chamando a atenção para 4 pontos importantes dessa equidade divina, né? Desse equilíbrio que Deus tem em relação a todos os seus filhos. Relação a todos os seus filhos. Os filhos que a gente gosta, os filhos que a gente não gosta, os filhos que a gente tem muita dificuldade, todos eles são tão amados pelo Pai quanto cada um de nós, né? Quanto cada um de nós. Então, mesmo ponto de partida. Todos nós fomos criados simples e ignorantes. Todos nós saímos do zero no ponto de vista dos sentimentos, né? Todos nós temos a mesma aptidão. O que quer dizer isso? Temos o mesmo potencial de alcance desse amor. Todos nós. Nós que estamos aqui reunidos fazendo a reflexão do Evangelho, nós que estamos, um na penitenciária, outro vivendo nas ruas, todos nós temos a mesma aptidão. Todos nós temos as mesmas obrigações frente às reencarnações propostas, obrigações morais, obrigações de alguma maneira buscar com todas as nossas forças esta perfeição, ou esta progressão, melhor dizendo assim, né? E temos o livre-arbítrio. Todos nós temos o livre-arbítrio. Quantas vezes usamos ele de uma maneira equivocada, outras vezes usamos bem o nosso livre-arbítrio. Então, todos nós temos pelo menos esses 4 pontos que São Luís nos deixa bem claro ali nessa instrução, né? Que é algo para que a gente possa olhar e explorar dentro da nossa existência atual, né? E ele continua aqui: qualquer privilégio seria uma preferência, e toda preferência uma injustiça. Vejam, Deus é infinitamente bom, justo e misericordioso, então isso não cabe, né? Mas a encarnação para todos os espíritos é apenas um estado transitório. Olha, mais uma chance da gente olhar como espírito essa pequena transição que a gente passa, né? Essa existência atual, o que são 40, 50, 70, 90 anos, 100 anos, diante de uma infinidade de anos
existenciais. É um pequeno recorte. Ele é transitório. Toda dor é transitória. Toda angústia é transitória. Não há mal que sempre dure. A gente sabe disso, né? E ele continua: é uma tarefa que Deus lhes impõe quando iniciam a vida, como primeira experiência do uso que farão do livre-arbítrio. Os que desempenham com zelo essa tarefa transpõem rapidamente e menos penosamente os primeiros graus da iniciação e mais cedo gozam do fruto de seus labores. Aquilo que a gente já sabe, né? A lei de ação e reação, causa e efeito. Todos nós sabemos que aquilo que nós plantamos é aquilo que colheremos, é a lei da natureza. Então, muitas vezes, ao estarmos com alguma circunstância existencial difícil, com alguma situação complicada na nossa vida, vamos fazer uma reflexão sobre isso e aproveitar esta situação para que a gente possa tirar o melhor para nós, para que a gente possa ajustar a lente. Lembra que a gente sempre fala aqui que quem sente somos nós, que o sentimento pertence a cada um de nós? Então, se é a mim essa responsabilidade do sentir, eu preciso me esforçar para buscar compreender aquela situação para que eu possa tirar o melhor dela, no sentido de progressão mesmo, no sentido do meu progresso. Então, vamos finalizar o que São Luís fala, né? Os que, ao contrário, usam mal da liberdade que Deus lhes concede, retardam a sua marcha, e tal seja a obstinação que demonstrem, podem prolongar indefinidamente a necessidade da reencarnação, e aí sim é quando se torna um castigo. Veja, esse castigo que ele fala é uma percepção do espírito. Não é, de forma nenhuma, uma ação divina. Então, o que ele fala que é interessante também, que eu queria chamar a atenção para a gente refletir. Retardam a marcha, não retrogradam, não voltam, eles simplesmente alongam o percurso, tornam o percurso mais longo, torna a necessidade da reencarnação mais longa. Nós não sabemos há quanto tempo estamos alongando essa marcha, não sabemos, e não interessa efetivamente para nós saber se nós somos espíritos que estamos há tantos e tantos e tantas e tantas reencarnações retardando a nossa marcha. O que interessa é o que nós temos hoje em nossas mãos. O que temos hoje de material para alcançar o nosso progresso, né? Então, eu acho que essa passagem de São Luís, ela é muito rica para que a gente possa refletir sobre as oportunidades que cada um de nós tem nessa vida. Muitas vezes nos queixamos da vida. Essa vida é difícil, eu não entendo, eu não sei por que isso acontece comigo, por que tanta sobrecarga, por que tantas dificuldades? Por que tanto sofrimento? Na medida em que nós cultivamos esse hábito de clamar de novo, de reclamar, né? Na medida em que a gente cultiva o hábito de não compreensão, sem habilitar o esforço dentro de nós para buscar essa compreensão, nós estamos nos desgastando inutilmente. Nós que temos o conhecimento da doutrina espírita, nós que entendemos perfeitamente todo esse progresso espiritual, esse percurso espiritual, nós precisamos buscar incessantemente esse esforço de reflexão sobre a nossa existência.
Muitas vezes nós nos deparamos com situações que à primeira vista julgamos absolutamente injusta. Julgamos absolutamente incorreta. Mas porque muitas vezes não refletimos, não conseguimos separar o que são as nossas paixões, os nossos vícios, das oportunidades reencarnatórias que a vida nos traz. Das oportunidades reencarnatórias que não nos limitam só a essa existência, mas a tantas outras que virão pela frente, para que a gente possa ajustar essa lente, para que a gente possa tirar o melhor das situações vivenciadas, para olhar para si, para olhar para dentro da gente, para que a gente possa, a partir daí, perceber que muitas vezes essa lente da percepção, ela está contaminada muitas vezes com aqueles sentimentos que ainda vivem em nós, que precisam ser transformados. Então a vida nos dá esses elementos o tempo todo, seja dentro de casa, seja no trabalho, seja na rua, ou seja na casa espírita. O tempo todo nós estamos tendo essa oportunidade de ajustar essa lente. Então é muito importante que a gente possa viver com a reflexão sempre constante em nossas vidas, para que a gente possa perceber todo esse manancial, todo esse insumo existencial que são as relações humanas, que são as relações de uns com os outros, em todos os ambientes possíveis em que vivemos. Então, se olharmos com atenção tudo isso que estamos passando, no meu caso, 56 anos que passo, é preciso então perceber as oportunidades que estamos tendo diariamente para contribuir com o nosso progresso, não é? Vamos só ver se tem algum comentário antes da gente prosseguir. Acho que não, tá tudo bem. Beleza. Deixa eu ver se tem sim, peraí. A Andrea diz, reencarnar é um abençoado sistema de aprendizado. Não tenho dúvida, não tenho dúvida. É realmente um sistema, né? Você falou bem, né? É algo que funciona de uma maneira a nos ajudar a progredir, a algo que realmente está a nosso favor, né? A Marilda diz que é muito difícil, o mundo não está preparado para espalhar amor ao próximo, mas é preciso olhar, sabe, Marilda, que nós estamos no mundo certo para nós, né? É o mundo que vai nos propiciar esse mundo tão desigual, esse mundo tão cheio de diferenças. Ele é um mundo propício para cada um de nós. É um mundo que vai nos permitir ter esses progressos que a gente falou, não é? Flavinho diz que bom dia, com essa energia de amor que nós recebemos dessa espiritualidade, né, Flávio? Adriana diz que possamos vibrar o amor, compaixão e perdão diariamente. Sim, é difícil, né, Adriana? É difícil porque a gente não é esse ser amoroso ainda, não é? A gente não é esse ser que está sempre conectado com o Pai, ou conectado com... A gente tem conexões, claro, mas é difícil a gente manter a constância, né? A gente é muito inconstante ainda, né? Então esse é o nosso desafio, né? Esse é o nosso desafio. Então vamos voltar ali, então, para a nossa reflexão, né? Bom, no livro Céu e Inferno, na codificação, na primeira parte, capítulo 3, no item 8, Kardec nos traz a seguinte questão. A encarnação é necessária ao duplo
ao duplo progresso moral e intelectual do espírito. Ao progresso intelectual, pela atividade obrigatória do trabalho, né? A gente vem para essa existência precisando da materialidade para cumprir essa programação, né? Então a gente precisa ser criativo, desenvolver, estudar. Então a gente tem o desenvolvimento intelectual, né? E ele completa: ao progresso moral, pela necessidade recíproca dos homens entre si. A vida social é a pedra de toque das boas ou más qualidades. Então, esse progresso moral é pela necessidade da convivência. O ser humano encarnado, ele não consegue viver isolado. E se ele conseguir viver isolado, se ele se isolar completamente da sua existência, do seu convívio social, ele vai desperdiçar o que é a grande oportunidade que é essa convivência, não é? Então, se eu quiser viver uma vida contemplativa, né, no alto de uma montanha, dentro de uma caverna, o que vai acontecer comigo? Eu não vou me relacionar, eu vou estagnar no ponto de vista das reflexões, eu vou ficar ali sem o exercício da convivência, né? Por isso Kardec coloca da importância para alcançar o progresso moral, dessa necessidade recíproca dos homens entre si. E a vida social tem, ele chama de pedra de toque, né? Ou seja, é vamos dizer assim, o grande elemento que vai trazer para nós essa progressão são as boas ou as más qualidades dessas relações, né? Que vão nos fazer progredir, seja para aproveitar aquilo que de bom vier, seja para transformar aquilo que de má qualidade tiver, para que a gente possa ir transformando a lente de relacionamento ou a lente da percepção sobre o outro, para que a gente possa trabalhar, então, essa modificação de sentimento que a gente precisa tanto trabalhar, né? E ele continua nesse item. A bondade, a maldade, a doçura, a violência, a benevolência, a caridade, o egoísmo, a avareza, o orgulho, a humildade, a sinceridade, a franqueza, a lealdade, a má-fé, a hipocrisia. Em uma palavra, tudo que constitui o homem de bem ou o perverso tem por móvel, por alvo e por estímulo as relações do homem com os seus semelhantes. Para o homem que vivesse insulado, não haverá vícios nem virtudes. Preservando-se do mal pelo insulamento, o bem de si mesmo se anularia. É o que Kardec trouxe daquilo que eu acabei de falar, né? Que a gente precisa se relacionar. Às vezes é muito difícil, eu sei. Às vezes a convivência vem numa circunstância familiar de muita dificuldade. E aí, quanto mais próximo for esse vínculo, né, existencial, mais difícil muitas vezes é, né, diante daquilo que a gente tem para ajustar, essas lentes de ajuste que a gente tem, que eu comentei, né? E se eu me isolo completamente, eu simplesmente não aproveito esta grande oportunidade que o Pai nos concede, né? Então esse é um recorte, um olhar de Kardec muito importante para que a gente possa se convencer da grandeza que é conviver, seja com aquelas boas pessoas, ou seja com aquelas que nós ainda consideramos más pessoas, mas que são pessoas como nós, com características de qualidade e defeitos, né? Com vícios e virtudes, né? E que para nós, diante da nossa dificuldade de percepção de que somos todos filhos do mesmo Pai, nós muitas vezes colocamos uma barreira muito grande, muitas vezes nós nos isolamos ou criamos uma situação de combate, o que é muito danoso para a nossa história espiritual,
né? E isso traz elementos de muita dificuldade, né? Vamos para outra reflexão importante, né? André Luiz, aliás, esse texto André Luiz é muito interessante, até me parece um pouco de Emmanuel, mas é André Luiz que diz, no livro O Espírito da Verdade, né, no capítulo 82, que chama Nem Castigo, Nem Perdão, ou melhor, perdão, não é nem o capítulo 82, é o capítulo 5, Nem Castigo, Nem Perdão. Ele diz assim: o espírita encontra na própria fé, o cristianismo redivivo, o espírita, tá falando da gente, o espírita encontra na própria fé, o cristianismo redivivo, estímulos novos para viver com alegria, pois com ele os conceitos fundamentais da existência recebem sopros poderosos de renovação. A Terra não é prisão de sofrimento eterno, é escola abençoada das almas. A felicidade não é miragem do porvir, é realidade de hoje. Então, olha como André Luiz está trazendo para nós essa visão de nós como espíritas, né? Que conhecemos a doutrina, que entendemos a doutrina, né? Só precisamos colocá-las, todos esses pontos da doutrina, no nosso cotidiano, o que é difícil, volto a falar, né? Então ele está aqui, então, não é um sopro de renovação a gente compreender a vida sobre a ótica da doutrina? Não é uma situação tão alivia a nossa alma compreender o que nós estamos vivenciando à luz desse cristianismo redivivo? Ele está bem, está completamente certo, né? Continua ele. A dor não é forjada por outrem. Ah, meu Deus, ele falou isso, olha isso. A dor não é forjada por outrem. É criação do próprio Espírito. Olha isso que ele diz pra gente. Vamos lá. Será que é isso mesmo? Será que ele está certo? Ah, André Luiz, será que você está certo? Não é não. O outro é uma dor na minha vida, o outro é uma situação que eu não me conformo. Por que ele existe? Não é isso que acontece? Bom, ele diz assim, a dor não é forjada por outrem, é criação do próprio Espírito, é minha criação. A virtude não é contentamento futuro, é júbilo que já existe. A morte não é santificação automática, é mudança de trabalho e de clima, né? Então, a morte é só uma mudança existencial, né? Mas continuamos com o mesmo padrão vibratório, com a nossa estrutura de pensamento, com a nossa estrutura de sentimento, não é? O futuro não é surpresa atordoante, é consequência dos atos presentes. Ah, André Luiz, pegou pesado. O futuro não é surpresa atordoante, é consequência dos atos presentes. Olha a responsabilidade que ele nos traz, né? Para ficarmos atentos ao nosso presente, ao hoje, né? O bem não é o conforto do próximo apenas, é a ajuda a nós mesmos. Olha que ele fala, o bem não é o conforto do próximo apenas, é a ajuda a nós mesmos. Qual é a repercussão que tem em nós, gente, quando a gente faz uma ação no bem, né? A gente atua, faz uma ação no bem com o outro, mas ela repercute em nós. Da mesma maneira, quando a gente está fazendo ou pensando ou emanando uma vibração pesada contra alguém, qual que é a repercussão primária? É em nós, né?
Então, olha assim, o bem não é o conforto do próximo apenas, é ajuda a nós mesmos. E ele continua. Deus é equidade soberana, ou seja, é equilíbrio total. Não castiga e nem perdoa. Mas o ser consciente prefere para si as sentenças de absolvição ou culpa ante as leis divinas, né? Ou seja, quem é que se castiga? Quem é que se perdoa ou não se perdoa? Somos nós, né? Não há a intervenção divina para nos impor qualquer tipo de castigo ou qualquer tipo de dor. A dor é vivenciada pelo Espírito. A culpa é vivenciada pelo Espírito. Mas nós não precisamos e nem devemos viver essa culpa. Nós precisamos ser alertados por essa culpa. Ser atentos com estas dores, para que estas dores deixem de sê-las. Deixem de existir. Como que elas vão deixar de existir? Na transformação da percepção sobre aquilo que me causa dor. Essa é a forma. É difícil, nós sabemos, mas é o caminho. Deus não pune ninguém, Deus não coloca culpa em ninguém. Deus é amor. Se Deus é amor, sempre perdão, não é? André continua. Nossa conduta é o processo, nossa consciência, o tribunal. Olha que bacana. Vou repetir. Nossa conduta é o processo, nossa consciência, o tribunal. Não nos esqueçamos, portanto, de que se a doutrina espírita dilata o entendimento da vida, amplia também a responsabilidade da criatura, né? Então o conhecimento nos liberta de muitas coisas, mas amplia a nossa responsabilidade, né? E também isso não tem nada de ruim, porque a gente entende que o livre-arbítrio nos norteia. E se a gente ainda fizer escolhas equivocadas, há sempre a oportunidade de refazer. Há sempre a oportunidade bendita, se não nessa existência ainda, na próxima. Então é importante que a gente só tenha essa consciência que ele nos traz a reflexão, né? Mas ele continua. As raízes das grandes provas irrompem do passado, subsolo da nossa existência. Vou repetir. As raízes das grandes provas vêm do passado, subsolo da nossa existência, ou seja, anterior a essa existência. E, na estrada da evolução, quem sai de uma vida entra em outra, porque berço e túmulo são, simultaneamente, entradas e saídas em planos da vida eterna. Olha que bonito que André Luiz traz para a gente. Berço e túmulo, né? Nascer e morrer são simultaneamente entradas e saídas em planos físico ou espiritual, físico e espiritual da vida eterna. Ou seja, nós somos seres eternos, seres que não têm fim. Estamos sempre buscando renovar e vamos continuar. Porque essa é a bênção divina. Essa é a maravilha da criação. Essa é a generosidade infinita do Pai, que nos concede, por puro amor, essas oportunidades que estamos tendo há milênios e há milênios e há milênios, não é? Vamos ver se tem algum comentário para a gente poder refletir. Espera aí só um pouquinho que eu estou apanhando um pouquinho da máquina.
Tem. Vamos lá. A Nájila diz que a vida é muito mais que acordar, comer, trabalhar e dormir. O mundo está inteiro para ser descoberto, ser importante na vida de outras pessoas. Amarmos as outras pessoas e elegemos uma dona do nosso coração. Amamos as outras pessoas e elegemos uma dona do nosso coração, uma pessoa com a qual dividiremos nossa vida. São muitas as pessoas que são responsáveis ou que nos auxiliam na nossa travessia dessa existência atual, né, Nájila? Então, assim, a gente tem o núcleo familiar, aquele núcleo mais próximo, aquele porto seguro, né, que nós elegemos, e tem uma infinidade de pessoas que vão traçar e vão nos auxiliar a nossa trajetória, né? Então, todos têm um papel relevante na nossa vida, né? Todos têm, né? A Cristine diz: essa mudança de perspectiva me ajudou demais, de sofrimento para oportunidade. É isso, Cristine, é isso. É olhar sempre as dificuldades como oportunidades. Sempre aquilo que identificamos como um empecilho, como uma trava na nossa caminhada, é uma oportunidade de mudarmos a nossa percepção sobre o tema, né? A Yara diz o seguinte: só com muita resiliência e fé para sobreviver a este não há mal que sempre dure. Nossos amigos espirituais sempre nos sustentam e nos ensinam, graças a Deus. É isso mesmo, né? Você vê que essa resiliência e essa fé, né? Ela precisa ser construída. A fé não nasce, ela não é algo que brota, né? Ela é construída dentro de cada um de nós, né? E se a gente usar a razão para fazer a construção, que é o que a doutrina nos traz, né? Usar a razão para podermos pensar de que maneira esses enfrentamentos nos permitirão crescer, né? Eu acho que fica menos difícil. Não vou dizer que mais fácil, mas menos difícil, né? O Henrique está dizendo que está assistindo com os avós. Que bom, filhão. A Nájila diz: todos os dias estamos submissos às leis da vida física, mas estamos livres para fazer muito em nosso próprio benefício, agindo do bem dos outros, porque o bem verdadeiro é o bem dos outros. O nosso próprio bem, a lei divina cuidará. É aquele bem que possamos fazer a outro. É isso mesmo, né? Nós estamos sempre submetidos à lei física, né? Às leis da natureza, dentro da nossa existência física, mas estaremos sempre, né, tendo que desenvolver o nosso olhar como espírito, né? Como esse espírito amplo, esse espírito eterno que cada um de nós é. A Thelma diz: a felicidade não é a ausência da dor, mas a compreensão das reais necessidades das mesmas. É isso aí. Bem colocado, Thelma. É isso, né? A dor, na verdade, é um componente de transformação. A dor é aquilo que compõe o processo de transformação do espírito, né? Então é muito importante a gente manter essa visão, né? Legal. Vamos voltar aqui para a nossa reflexão. Deixa eu ver aqui. Então, agora eu queria ir para Emmanuel, né? Fazer aquele... A gente nunca sai de Emmanuel, porque Emmanuel é manancial constante de reflexão maravilhosa. Do livro Pão Nosso, no capítulo 29, a vinha. O nome é a vinha. Ninguém poderá pensar numa terra cheia de beleza e possibilidades, mas vogando ao léu na imensidade universal. O planeta não é um barco desgovernado. Olha que ele começa a trazer essa percepção para nós, né? A Terra, esse lugar cheio de belezas e possibilidades, não está à deriva. É isso que ele quer dizer.
não está à deriva. Ela tem alguém muito capacitado, alguém perfeito cuidando dela. Que alguém é esse? Jesus, né? Jesus está no leme, é isso que ele está dizendo. O planeta não é um barco desgovernado, não é um barco à deriva. Jesus conduz esse barco. É isso que ele está dizendo aqui, né? E ele continua. As coletividades humanas costumam cair em desordem, né? As sociedades, né? As coletividades humanas costumam cair em desordem. Mas as leis que presidem aos destinos da casa terrestre se expressam com absoluta harmonia. As leis não cessam porque elas são leis divinas. As leis divinas harmonizam com todas essas divergências, diferenças, né, com esses atritos, né, com essas desordens que nós percebemos que existem aqui e acolá, né, que a gente percebe, né? A gente tem só um momentinho. A gente tem, às vezes, a percepção de que, nossa, aonde esse mundo vai parar? Quantas vezes nós já falamos isso? Aonde esse mundo vai parar? Olha como estão as coisas, né? Mas, o que acontece? Há alguém soberanamente amoroso que conduz esse planeta. Então é importante a gente manter a fé e a esperança sobre aquilo que estamos vivendo hoje, né? E ele continua, essa verificação, né, de que há alguém presidindo o destino planetário, nos ajuda a compreender que a Terra é a vinha de Jesus, é o campo, é a vinha, é o plantio, né? Aí vemo-lo trabalhando desde a aurora dos séculos, e aí assistimos à transformação das criaturas que de experiência a experiência se lhe integram no divino amor. Ele está chamando a atenção para algo muito interessante, né? Que Jesus está ali cultivando essas almas que estão dentro desse planeta. Ele vem trabalhando a nosso favor desde o início planetário, a gente sabe disso. E a gente vai percebendo as transformações. Como é que a gente percebe a transformação das criaturas? Olhando para a gente. Percebendo toda essa modificação que nós podemos identificar em nós. O que já fomos, o que hoje somos e o que ainda temos para modificar. Então a gente consegue, a partir de um olhar próprio, perceber essa transformação, perceber essa trajetória dentro de nós. Já é um motivo para a gente compreender o que Emmanuel está dizendo aqui, né? O que mais que ele fala? A formosa parábola dos servidores envolve conceitos profundos. Em essência, designa o local dos serviços humanos e refere-se ao volume de obrigações que os aprendizes receberam do Mestre Divino. Por enquanto, os homens guardam a ilusão de que o orbe pode ser o tablado de hegemonias raciais ou políticas, mas perceberão em tempo o clamoroso engano, porque todos os filhos da razão, corporificados na crosta da terra, trazem consigo a tarefa de contribuir para que se efetue um padrão de vida mais elevado no recanto em que agem transitoriamente. O que ele está dizendo é que não há figuras que devam ter algum tipo de preferência, né? Que essa hegemonia transitória, ela é uma ilusão, porque todos estão nesse planeta para uma contribuição coletiva através dos convívios sociais. Então não há ali
e há muito, aliás, uma ilusão de que há uma preponderância racial ou política, que na verdade é um processo transitório de ilusão. E que a gente vai perceber é que cada um dessas pessoas que compõem o planeta tem um grau de responsabilidade no sucesso dessa vinha que ele coloca ali, né? Ou seja, na colheita desse plantio que é o que Jesus está cultivando para nos auxiliar à tarefa do progresso, né? Onde quer que estejas, recorda que te encontras na vinha do Cristo. Vives sitiado pela dificuldade e pelo infortúnio? Trabalha para o bem geral, mesmo assim, porque o Senhor concedeu a cada cooperador o material conveniente e justo. O que Emmanuel acaba de nos dizer é que, independente das nossas dificuldades, independente das nossas dores, nós precisamos trabalhar para o bem geral, porque isso é material de auxílio ao nosso progresso, de auxílio à nossa caminhada rumo à perfeição, nossa caminhada rumo ao amor, não é? Então, é muito isso que Emmanuel acaba de nos trazer, que muitas vezes nós não nos damos conta, né? Nós muitas vezes olhamos para as nossas dores como algo paralisante. Muitas vezes olhamos para as nossas dificuldades como algo que não nos permite ir além, não nos permite continuar a jornada. E isso é um equívoco do espírito, porque todos nós temos total capacidade de superação, total, ampla possibilidade, potencial de modificar os olhares que temos. Se alguém nos causa uma dor, se alguém nos traz elementos que nos deixam tristes, ou que nos deixam desanimados, ou que nos deixam sem saída na nossa percepção ilusória, é preciso olhar então muito mais além daquela situação. Olhar sobre quem é o outro, olhar o momento que o outro vivencia, quais são as circunstâncias que estão inseridas naquela existência do outro. E poder entender que cada um tem o seu próprio percurso, que cada um de nós tem as suas próprias vivências necessárias diante daquilo que foi cultivado no passado. E que a colheita de amanhã vai sempre depender daquilo que tivermos plantando hoje. Então, isso é material de estímulo para que a gente olhe para essas dores não como um efeito paralisante na nossa vida, mas como um efeito contributivo, como um estímulo para que a gente possa dar a volta, para que a gente possa se encher de esperança diante de todo esse quadro que a gente refletiu hoje. Que Jesus está no leme, que Deus é infinitamente bom, justo e misericordioso e nos concede infinitas, esse é o termo, infinitas possibilidades de refazer trajetórias, infinitas possibilidades de novas existências, para que a gente possa então escrever sempre uma nova história. É dito que é muito mais difícil reencarnar no ponto de vista do enfrentamento do que finalizar essa existência atual, né? Isso a espiritualidade sempre nos relata, seja no Céu e Inferno, seja nas obras de Emmanuel, de André Luiz, porque a preparação para a reencarnação
ela é muito mais carregada de ansiedades. Não sei se vai dar certo, não vai, será que eu vou dar conta, não vou, né? Mas o momento do retorno para casa, ele é um momento muito mais leve, porque é o retorno também, embora haja separação das pessoas que amam, há o reencontro de pessoas que não se viam há tantos e tantos anos. E há uma recuperação ao longo do tempo da sua memória plena, e vai compreender a existência atual à luz da visão de toda a sua memória existencial. Então, que a gente possa trazer para a nossa existência atual uma grande esperança. Uma esperança de que esse amor que recebemos do Pai e do Cristo e de tantos espíritos benevolentes conosco é o manancial que nós precisamos para confiar e trabalhar. E que essa encarnação, e nesse novo ano, seja um novo ano pleno de realização. Que a gente possa, ao ter esse olhar do Cristo no leme, superar com muito mais facilidade a todas as nossas dores e os nossos enfrentamentos. Então, que Jesus esteja sempre conosco, que nos ampare, que nós tenhamos um domingo de muita paz e uma semana de muitas realizações, de muitas conquistas da alma, e que possamos ser felizes diante de tantas oportunidades benditas que recebemos e de tanto amparo que temos. Fiquem em paz, fiquem com Jesus. Um beijo para cada um de vocês e que Deus esteja sempre no coração de cada um. Fiquem em paz, fiquem com Jesus.